Você já se perguntou o quanto ainda é capaz? Já parou para refletir-se, entre tantos rostos que cruzam a linha dos 65 anos, o seu se destaca por algo que nem você mesmo percebe? E se eu te dissesse que há 7 sinais silenciosos que indicam que você não é apenas uma pessoa idosa comum, mas alguém verdadeiramente extraordinário? Será que você está entre os poucos que ainda carregam essas marcas raras de vitalidade, lucidez e força? Não responda ainda. Porque a resposta não está apenas em como você se sente, mas no que ainda consegue fazer. Vivemos em uma sociedade que insiste em empurrar para a margem aqueles que atravessam os 70 anos. Você já fez sua parte, dizem. Agora é hora de descansar. Mas será mesmo? E se essa crença estiver completamente errada? E se, aos 65, 70 ou até 80 anos, você estiver apenas alcançando seu verdadeiro auge em certas áreas da vida? A ideia de que a velhice é sinônimo de fraqueza precisa ser desafiada. Porque é um grupo seleto de pessoas que, mesmo nessa fase, ainda conseguem fazer coisas que muitos jovens nem sonham mais em realizar. Essas 7 habilidades, discretas, mas poderosas, são como pequenos testes que a vida aplica sem avisar. Coisas simples à primeira vista, mas que carregam uma profundidade imensa quando olhadas de perto. Elas revelam não apenas um corpo em funcionamento, mas uma mente afiada, uma alma viva, um espírito resiliente. E talvez você tenha vivido décadas achando que era apenas mais um entre tantos, quando, na verdade, carrega dentro de si algo raro, algo quase lendário. A cada palavra que você ouvir a partir de agora, estará sendo conduzido não apenas a uma lista, mas a um espelho. Um espelho que vai te mostrar se você pertence à minoria que venceu o tempo de forma silenciosa, persistente, quase invisível. Pular um segundo sequer desta jornada é correr o risco de perder exatamente o que revelaria a peça-chave do seu próprio quebra-cabeça. Não é exagero, o que vem a seguir pode transformar a forma como você enxerga a sua idade, e principalmente, como os outros te enxergam. Prepare-se. Porque se você ainda é capaz de fazer estas 7 coisas, você não é apenas sortudo. Você é uma raridade. Um sobrevivente em meio a um mundo que esquece, mas que agora vai te redescobrir. E se o seu nome estiver nessa lista silenciosa dos excepcionais, então, você precisa saber disso hoje. A primeira prova: você ainda consegue subir escadas sem ajuda? Parece simples, não é? Apenas um gesto cotidiano, corriqueiro, subir alguns degraus. Mas a verdade é que essa ação tão banal esconde um dos testes mais profundos da vitalidade humana. Subir escadas não exige apenas força nas pernas. Envolve equilíbrio, coordenação motora, capacidade pulmonar, resistência cardíaca, acima de tudo, confiança. Quando você sobe uma escada sem pensar 2 vezes, sem se apoiar em corrimões ou pedir ajuda, está revelando mais sobre seu corpo e sua mente do que imagina. Mas aqui está o ponto que quase ninguém comenta: a maioria das pessoas com mais de 70 anos já começa a evitar as escadas. Elas escolhem rampas, elevadores ou simplesmente limitam seus movimentos dentro de casa para não enfrentá-las. E isso, ainda que sutil, é um sinal. Um alerta silencioso de que algo está mudando. Agora, se você ainda encara os degraus de frente, mesmo que com cautela, isso indica que você está muito à frente da curva. Literalmente e metaforicamente, você ainda está subindo, enquanto muitos já desistiram de tentar. Há um detalhe aqui que não pode ser ignorado: o medo da queda. Ele paralisa. É um medo invisível, que se instala aos poucos, até convencer a pessoa de que é melhor não arriscar. Mas aqueles que ainda sobem escadas sem hesitação, demonstram algo raro: autonomia plena. Isso significa que o cérebro confia no corpo, e o corpo responde com estabilidade. Isso significa que você ainda tem reflexos, consciência corporal, o mais importante, liberdade de movimento. E liberdade, nessa fase da vida, é mais valiosa do que qualquer bem material. Se você está ouvindo isso e pensando: sim, eu ainda subo escadas, então respire fundo. Porque essa é a primeira confirmação de que você ainda é dono do seu tempo, do seu corpo e da sua vontade. Pode parecer pouco para quem nunca precisou se preocupar com isso, mas para quem entende o que é perder mobilidade, é tudo. E aqui está o segredo: aqueles que mantêm esse hábito por mais tempo tendem a viver mais e melhor. Porque ao contrário do que dizem por aí, não é o tempo que nos envelhece. É a inércia. O corpo que para de ser desafiado, para de lutar. E o corpo que para de lutar,
se entrega. Então, pense bem, quando foi a última vez que você subiu uma escada sem medo? Sem apoio? Sem desculpas? Se essa memória ainda é parte do seu presente, você já provou ser mais forte do que muitos ao seu redor. Esse é o primeiro sinal. A primeira senha. E se você passou por ela com facilidade, prepare-se, porque os próximos desafios vão revelar ainda mais sobre quem você realmente é. O que vem a seguir pode surpreender, ou confirmar o que você já suspeitava. Você é, de fato, excepcional. A segunda prova. Você ainda consegue lembrar detalhes de conversas, nomes e datas? Pense com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a memória vai embora com a idade? É uma frase repetida como uma sentença, como se fosse inevitável. Mas e se isso não for verdade para todos? E se lembrar nomes, histórias, datas e até mesmo sonhos recentes for, na verdade, um sinal claro de que sua mente ainda está funcionando como um relógio afinado? Pois saiba, quem ainda tem memória afiada após os 65 anos pertence a uma minoria rara e admirável. A ciência tem mostrado que a perda de memória não acontece da mesma forma para todos. Ela é acelerada pela inatividade, pela falta de estímulos e até pela solidão. Mas há pessoas, talvez você seja uma delas, que mesmo com o passar dos anos continuam lembrando do que importa, e até do que os outros esqueceram. Elas mantêm conversas vivas, reconhecem rostos antigos, contam histórias com precisão cirúrgica. Isso não é acaso. Isso é resistência cognitiva. É o cérebro dizendo, eu ainda estou aqui. E há algo mais profundo nisso. A memória não é apenas sobre lembrar. É sobre pertencer. Quando você se lembra de nomes, você se conecta. Quando você revive momentos, você constrói laços. Quando você reconhece vozes e rostos, você mantém viva a sua identidade. Esquecer é como se afastar do mundo aos poucos. Mas lembrar com lucidez, é manter-se presente, ativo, importante. E se isso ainda faz parte de quem você é, então você possui uma fortaleza silenciosa dentro da mente que muitos já perderam. É aqui que mora um dos maiores segredos desta lista. O cérebro pode ser mais resiliente do que o corpo. E se você ainda é capaz de contar uma história sem tropeçar nas palavras, se ainda sabe o número de telefone de alguém querido de cor, ou se recorda da primeira vez que conheceu o amor da sua vida, então, sim, você venceu. Você é um guardião de memórias. Um dos poucos que ainda carregam, com clareza, o mapa do tempo vivido. E isso, em um mundo que esquece com tanta facilidade, é um dom valioso demais para ser ignorado. Por isso, se você se identificou com essa segunda prova, ficará em silêncio. Ou melhor, conte a alguém. Compartilhe uma memória antiga, revele um detalhe que só você se lembra. Porque a cada lembrança, você reafirma ao mundo, e a si mesmo, que ainda está inteiro, presente e ativo. E mais uma peça do quebra-cabeça da sua excepcionalidade se encaixa com perfeição. Mas não pare por aqui, o próximo sinal é ainda mais revelador. Prepare-se. O que vem agora vai te confrontar de um jeito inesperado, e pode mudar a forma como você se enxerga daqui para frente. Terceira prova. Você ainda sente vontade de aprender algo novo? Pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que algo novo despertou sua curiosidade? Um livro, uma receita, uma música, uma tecnologia, um idioma, uma ideia? A vontade de aprender, que muitos acreditam ser exclusividade dos jovens, é, na verdade, uma das maiores provas de juventude da alma. Quando você ainda se abre para o desconhecido, mesmo após os 65, você prova que está vivo por dentro, onde o tempo não consegue tocar. Quantas pessoas da sua idade você conhece que dizem isso não é para mim, não entendo mais nada disso, já vivi demais para aprender agora? Essas frases, repetidas como mantras, são como grilhões invisíveis que acorrentam milhares de mentes brilhantes. Mas se você ainda sente o chamado da novidade, se seus olhos brilham ao descobrir algo diferente, você ainda se pergunta como isso funciona, ou será que eu consigo? Então você pertence a um grupo raro, o grupo dos inquietos, dos renovadores, daqueles que nunca se entregam. Aprender algo novo depois dos 65 não é sobre ser moderno. É sobre ser livre. Porque o verdadeiro envelhecimento não acontece no corpo, acontece quando a mente fecha suas portas. Quando você deixa de se surpreender. Quando desiste de fazer perguntas. Mas se você ainda busca respostas, se ainda sente que o mundo tem algo a te ensinar, então sua mente é mais jovem do que muitos imaginam. Você é, sem exageros, um espírito em constante expansão, e isso é um dom incomum. E há algo ainda mais poderoso aqui.
a capacidade de aprender é o que nos mantém em conexão com as próximas gerações. Quem se fecha para o novo se isola. Mas quem continua aprendendo se mantém perto, atual, envolvido. Seus netos querem te ouvir. Seus filhos se espantam com sua lucidez. Seus amigos admiram seu entusiasmo. Porque há algo magnético em alguém que ainda acredita que há mais por vir. Você não é um sobrevivente do passado, você é um construtor do presente. Portanto, se você ainda sente prazer em aprender, não importa o que, se você ainda assiste vídeos para entender mais sobre o mundo, se lê, se escuta com atenção, se tenta, se insiste, então essa terceira prova está vencida. E com ela, você deixa claro que a sua mente ainda floresce, mesmo quando tantos à sua volta já desistiram de regar a própria. O próximo sinal vai além da mente. Ele toca o seu corpo, sua resistência, e vai revelar uma parte de você que talvez nem você saiba que ainda possui. Preparado para o próximo degrau? A quarta prova. Você ainda sente disposição para sair de casa e caminhar? Caminhar. Pode parecer o gesto mais simples e comum do mundo. Mas depois dos 65, ele se transforma. Caminhar deixa de ser um simples deslocamento e passa a ser um termômetro da alma. Porque quem ainda sente vontade de calçar os sapatos e sair de casa, quem ainda escolhe ver o mundo com os próprios olhos em vez de pela janela, não envelheceu por dentro. Essa é a verdade. A vontade de caminhar é a prova silenciosa de que existe movimento dentro de você, movimento de corpo, de mente e de espírito. Agora pense, quantos da sua idade já se encolheram dentro da própria casa, dentro do próprio medo? Quantos vivem sentados, deitados, à mercê do tempo, do tédio e das dores? A caminhada não exige força extrema, não exige velocidade. Ela exige intenção, coragem, desejo de viver. Sair para caminhar é dizer ao mundo: eu ainda existo, eu ainda observo, eu ainda participo. E se você ainda sente isso dentro de si, ainda que nos passos lentos da prudência, então você já superou mais uma barreira invisível que derruba milhões. E há algo ainda mais profundo: quando você caminha, o corpo entra em sintonia com o pensamento. É quase um ritual secreto. As pernas se movem, os pulmões se abrem, o coração bate firme, e a mente clareia. Quantas vezes, em uma simples caminhada, você já encontrou respostas para perguntas que não sabia que estava fazendo? Quantas vezes o ar fresco trouxe um novo ânimo, uma nova perspectiva, uma nova gratidão? Caminhar é mais do que se locomover, é renascer em pequenos passos. Por isso, se você ainda sai de casa, mesmo que só até a esquina, mesmo que só para ver o céu, você está fazendo algo imenso. Está desafiando a imobilidade. Está vencendo o cansaço, a dor nos joelhos, o comodismo. Está provando a si mesmo, e ao mundo, que seu corpo ainda quer viver. E essa é uma força que não pode ser ignorada. Porque quando o corpo responde com movimento, ele também está dizendo: ainda não acabou. E esse ainda, carrega dentro dele o poder de uma nova juventude. Então, celebre essa prova com orgulho. Porque enquanto outros se enterram vivos em cadeiras e rotinas estáticas, você ainda pisa firme no chão da vida. E isso, meu amigo, minha amiga, é um milagre cotidiano que poucos reconhecem. O próximo desafio vai além do físico. Ele entra em uma dimensão mais íntima, suas emoções. E se você chegou até aqui, prepare-se. Porque o que vem agora pode revelar o seu maior tesouro escondido, ou o seu maior ponto fraco. A quinta prova: você ainda se emociona com facilidade? Pode parecer estranho, mas a emoção, aquela lágrima que escapa, o nó na garganta, o arrepio sem aviso, é uma das maiores provas de que você ainda está conectado à vida. Depois de certa idade, muita gente endurece. As perdas, as frustrações, o tempo, tudo isso vai criando camadas de proteção. Mas quem ainda sente, quem ainda se permite ser tocado, não endureceu. Pelo contrário, manteve o coração sensível em um mundo que insiste em anestesiar. Quando você se emociona com uma música antiga, com a risada de um neto, com um gesto de bondade inesperado, quando seus olhos brilham assistindo a um filme ou ao rever uma fotografia, isso não é fraqueza. Isso é vitalidade emocional. A capacidade de se comover é o sinal mais claro de que algo dentro de você ainda pulsa com força. É a sua alma dizendo: eu não me cansei de sentir. E sentir, hoje em dia, é um ato de coragem. Muitos perderam isso ao longo do caminho. Viraram espectadores frios da própria história. Já não choram, já não riem com o mesmo entusiasmo, já não se surpreendem com nada. Mas você, se ainda é capaz de se emocionar, você ainda tem sede de vida. Você não apenas sobrevive, você experimenta.
Cada emoção que ainda vive em você é uma prova de que seu coração está aberto, pronto para amar, para se importar, para se envolver, para continuar vivendo plenamente. E o mais bonito disso tudo? É que a emoção não se fabrica. Ela vem de dentro. Ela aparece sem pedir licença, nos momentos mais simples. Às vezes ao ver o pôr do sol, outras ao ouvir o nome de alguém que já se foi. Se isso ainda acontece com você, então você tem algo que o tempo não conseguiu apagar: profundidade. Um tipo de riqueza que não se vê no espelho, nem se mede em exames. É algo que só quem ainda ama verdadeiramente é capaz de sentir. Então sim, se você ainda se emociona com frequência, você é raro. Porque manter o coração aberto depois de tudo que já viveu, é mais que bonito. É grandioso. E essa foi mais uma peça do quebra-cabeça. Mas ainda não acabou. Agora vamos tocar em um ponto que costuma ser esquecido, mas que revela mais sobre você do que qualquer outra coisa: o impacto que você ainda causa na vida de outras pessoas. Preparado para a parte 6? A sexta prova: você ainda é inspiração para outras pessoas? Você pode até não perceber, mas existe alguém que olha para você em silêncio e se inspira. Alguém que observa a sua postura, sua paciência, sua força, sua história, e sente esperança. Ser inspiração não tem a ver com discursos bonitos ou com uma vida perfeita. Tem a ver com a maneira como você se levanta todos os dias, apesar de tudo que já enfrentou. Com o jeito como lida com a dor, com a saudade, com o tempo. A verdade é que muitos pensam que, ao envelhecer, perdem o protagonismo. Acham que deixaram de ser exemplo, que não tem mais nada a ensinar. Mas isso é uma mentira cruel. Porque quem viveu o que você viveu, quem viu o mundo mudar tantas vezes, carrega uma sabedoria que nenhum livro ou diploma pode ensinar. A maneira como você encara a vida, as palavras que escolhe, os conselhos que oferece, até mesmo os silêncios, tudo isso tem peso. Tudo isso molda quem está por perto. E sabe o mais curioso? Você nem precisa tentar. A inspiração verdadeira vem do exemplo discreto, da integridade cotidiana, da presença constante. Vem quando seus filhos olham para você e sentem segurança. Quando seus netos ouvem uma história sua e pensam: eu quero ser assim. Quando um vizinho, um amigo, até mesmo um desconhecido percebe que você não se rendeu, que você ainda sonha, ainda ama, ainda acredita. Se você ainda inspira alguém, mesmo sem saber, então você ainda está construindo o mundo à sua volta. E isso é algo que quase ninguém reconhece em voz alta, mas que todos sentem no coração. Porque a verdadeira inspiração é silenciosa, mas deixa marcas profundas. E se você ainda é esse tipo de presença, você é muito mais do que alguém que ainda vive. Você é alguém que faz viver. Você passou por 6 provas. Se reconheceu nelas. Sentiu, em cada palavra, a confirmação de que existe algo em você que o tempo não conseguiu apagar. E agora, chegamos à última. A 7ª prova. Aquela que une todas as anteriores, que amarra tudo, que revela, enfim, o segredo final de quem realmente é excepcional. Prepare-se, porque a revelação está mais próxima do que nunca. A 7ª prova. Você ainda sente que tem um propósito de vida? Muitas pessoas, ao envelhecer, começam a acreditar que sua missão terminou. Que o tempo de fazer, de construir, de influenciar, passou. Mas isso é um dos maiores enganos da humanidade. O propósito não tem data de validade. Ele não depende da idade, da força física ou das circunstâncias. O propósito está ligado à existência. Se você ainda está aqui, respirando, vivendo, é porque ainda há algo a ser feito. Ainda há sentido. Ter um propósito é o que separa a vida da mera sobrevivência. É o que faz com que cada manhã tenha um significado. Pode ser algo grande, como cuidar da família, ajudar alguém, deixar um legado. Ou pode ser algo aparentemente simples, mas poderoso, espalhar gentileza, ouvir com atenção, oferecer um sorriso, compartilhar sabedoria. Se você ainda sente que é útil, que é necessário, que ainda há algo maior te guiando, então você está mais vivo do que muitos que têm metade da sua idade. Essa chama interior, esse porquê, é o que sustenta os verdadeiramente excepcionais. Não importa quantos anos você tenha, o que você já perdeu, ou quantas vezes pensou em desistir. Se você ainda sente que está aqui por uma razão, então você carrega dentro de si uma força que o tempo não enfraquece, apenas refina. E essa consciência é transformadora. Porque ela não apenas dá sentido à sua vida, mas ilumina a dos que estão ao seu redor. Você já percebeu como os olhos de alguém mudam quando falam com paixão? Já reparou como o brilho de quem vive com propósito contagia todos ao redor? Essa é a sua herança viva. Isso é o que torna você inesquecível.
Porque enquanto muitos se perdem na rotina, você ainda se guia pela missão. E essa missão pode mudar com o tempo, mas nunca desaparece. Ela está lá dentro, esperando ser honrada. E agora, que passamos juntos pelas 7 provas, eu te faço um convite. Olhe para tudo que você já viveu, tudo que você ainda é capaz de fazer, sentir, mover, inspirar. Se você se reconheceu em cada uma dessas etapas, então não restam dúvidas, você é realmente excepcional. E se, em alguma parte, ainda sente que pode melhorar, que ainda há caminho a percorrer, ótimo. Porque os verdadeiramente excepcionais não param. Eles seguem. Com propósito, emoção, sabedoria e fé. Agora que você conhece as 7 provas, pare um instante e olhe para si mesmo com honestidade. O que você viu refletido ao longo dessa jornada? Foi apenas um corpo que resistiu ao tempo? Ou foi uma alma que seguiu pulsando, sentindo, ensinando e deixando marcas? A verdade é que ser excepcional nunca teve a ver com ter um corpo perfeito, uma mente brilhante ou uma vida sem falhas. Ser excepcional é seguir inteiro, mesmo depois de tudo que foi quebrado. É continuar tocando vidas mesmo sem perceber. É ainda emocionante, mesmo depois de tantas despedidas. É ter propósito, mesmo quando o mundo insiste em dizer que o tempo de ser útil já passou. Você entendeu agora? O que faz de alguém realmente extraordinário não é o que os outros veem, é o que ainda vive dentro dele. É a coragem silenciosa de continuar amando, ajudando, sonhando. É o olhar que carrega a história e ainda assim permanece curioso. É o gesto simples que transforma o dia de alguém. E isso, meu amigo, não se ensina. Não se compra. Isso se conquista. E se você chegou até aqui, é porque você conquistou. Você é, sim, parte de uma geração rara. Uma geração que não desiste. Que resiste. Que renasce. E o mais bonito? É que, mesmo agora, ainda há tempo para começar algo novo. Para mudar uma história. Para inspirar. Para viver de verdade. Porque a vida, de fato, só termina quando deixamos de acreditar que ainda somos necessários. E se tudo isso tocou você de alguma forma, se, em algum momento, você se viu aqui dentro, então faça mais do que apenas assistir, faça parte. Se inscreva aqui no canal e caminhe com a gente nessa jornada de descoberta, propósito e superação. Porque por aqui, a idade nunca será um fim. Ela é apenas o começo da versão mais forte, mais sábia e mais inspiradora de você mesmo.